Olá, alunos e alunas do terceiro período de História do Direito. Eu sou o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina História do Direito. Como ficou combinado, hoje nós vamos ver o segundo assunto, o segundo tema de História do Direito, reforçando que esse tema já foi trabalhado em sala, já foi trabalhado em áudio enviado pelo Zap, já foi trabalhado em PowerPoint enviado tanto para o e-mail do grupo como para o e-mail de cada aluno e de cada aluna da sala de aula. O direito hamurábico. Por que hamurábico? Porque vem, não é? O nome hamurábico tem origem num rei, num imperador chamado Hammurabi, né? Por volta do século XVIII a.C., há muito tempo atrás. Isso aí já é mundo antigo, não é mais pré-história, é história antiga, porque já havia sido inventada a escrita já havia sido inventada no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na China, provavelmente também na Índia. Então, o Hammurabi é daquela região da Mesopotâmia que nós chamamos, traduzindo, o nome é de origem grega, Mesopotâmia, região entre rios. Então, Hammurabi vai criar ali no século XVIII antes de Cristo um código de regras, de normas, de leis. Ele vai criar ou ele vai compilar, vai reunir, não é? Numa estela de pedra ou num monolito de pedra, não é? Vai escrever, não é? Vai mandar escrever, não é? Através de cunhas, através de marcas. Por isso que a gente chama de escrita cuneiforme, não é? Porque é uma escrita que é feita através de marcas na pedra, de baixo relevo, não é? Esculpido mesmo na pedra. E aí chama-se também, não é, esse direito ou essa fase de direito cuneiforme, né? Se mais na frente, como nós vamos trabalhar questões da OAB e questões para concursos, isso numa segunda etapa do nosso canal aqui no YouTube, eu vou esclarecer melhor isso, mas se cair numa questão, a nomenclatura direito hamurábico e direito cuneiforme são a mesma coisa. Direito hamurábico e direito cuneiforme são a mesma coisa a princípio, porque é o direito, não é, cujas leis, normas e regras daquele grupo que Hammurabi, não é, reinava, era o Senhor Todo-Poderoso do grupo, era essa forma de escrita, de cravar em pedras. E era muito moderno para a época. Percebam bem, estamos falando do século XVIII a.C. Então, Hammurabi ele criou também uma espécie de onipresença ou de socialização das regras e das normas, ou seja, ele fez com que várias pedras esculpidas com as normas e regras que regiam aquela sociedade, isso, e as penalidades também para os delitos, não é? Ficassem espalhadas em vários locais, para que as pessoas, antes de cometerem algum delito, não é, consultassem, não é, ali o código de leis, de normas e de regras
que está lá no Código de Hammurabi, todo esculpido na pedra, e aí a pessoa verificava que o que ela pretendia fazer era um delito e aí não fazia. Ou, se fizesse, saberia que ia ser punido ou poderia ser punido, não é? Aí entram também aspectos do direito penal. Vejam como o direito penal é antigo. O direito penal já vai estar inserido na questão do direito hamurábico. Lembra que eu falei que o direito penal é antigo, ele vem lá do período ágrafo, do período sem escrita. Vamos fazer a ponte com a outra aula. Ele vem do período ágrafo, o direito penal. E quando se inventa a escrita, inclusive na Mesopotâmia, terra de Hammurabi, não é? O direito, as penalidades passam a ser registradas, as penalidades para determinados delitos, não é? O direito hamurábico é também conhecido como o direito do talião. Por que direito do talião? Talião é uma palavra, não é, que significa, ou tentando simplificar, significa retaliação, não é? Ou seja, aquele indivíduo que foi vítima de um determinado delito, não é? Que foi vítima de uma determinada ação, eu diria criminosa de alguém, ele tem o direito, não é, de retribuir, de fazer uma retaliação sobre aquele indivíduo que cometeu o crime contra ele. Por isso que a gente chama também o direito hamurábico de direito retributivo, ou ele tem essa característica de direito retributivo. Ou seja, para ficar mais claro, se eu sofro um crime, se eu sou vítima de algum delito, se eu sou alvo de algum delito, eu tenho o direito de retribuir na mesma medida, segundo a mentalidade contida no Código de Hammurabi. É de onde vem a terminologia ou a frase olho por olho, dente por dente. Ou seja, exemplificando aqui, se um indivíduo, não é, de posses cortasse a mão do escravo de um outro indivíduo de posses, ou matasse a criação, o animal de um outro indivíduo de posses, não é? Aquele indivíduo que sofreu, não é, a ação, não é, que sofreu o delito, ou que teve a mão do escravo cortada, ou que teve a criação morta, passa a ter o direito de retribuir na mesma medida, não é, o que ele sofreu. Ou seja, ele tem o direito de cortar a mão do escravo, né, daquele que cometeu o delito contra ele, ou ele tem o direito de matar uma criação, um animal, daquele que cometeu um delito contra ele, não é? Quando eu falo em indivíduo de posses, e é bom prestar muita atenção nisso, não é? Fica aqui um questionamento, eu proponho aqui um questionamento para finalizar. Será que o direito hamurábico já nasce, não é, como um direito muito antigo? Ele é um direito antigo, dos mais antigos, não é? Há códigos de leis escritos mais antigos. A arqueologia já encontrou códigos de leis mais antigos do que o de Hammurabi, não é? Mas ele é o mais importante do mundo antigo, da antiguidade. Inclusive há lá no Museu do Louvre, na França, um exemplar do Código de Hammurabi, enorme,
grande, com, eu creio que mais de 2 metros de altura, e onde estão escritas várias leis, regras e normas, não é, da época de Hammurabi. Então, assim, surge esse questionamento, será que, não é, esse código de lei hamurábico já proporcionava, já propunha, né, privilégios para alguns, para aqueles indivíduos de posse? Uma palavra melhor do que proporcionava ou propunha, ele já garantia, né, privilégios para aqueles indivíduos de posse, e para aqueles indivíduos que não tinham posse, ou seja, os mais pobres, o tratamento não era o mesmo. É um questionamento, já que a sociedade hamurábica era uma sociedade de classes, ou era uma sociedade estratificada, dividida entre aqueles que detinham mais poder, não é? E aqueles que detinham menos poder, seja ele financeiro, seja ele político. Então, assim, é um questionamento. Será que um dos códigos de leis mais antigos, um dos códigos de leis mais importantes, já nasce com essa problemática do privilégio das elites, do privilégio que é legado às elites? Foi muito bom estar com vocês novamente. Nós vamos nos encontrar para trabalhar o direito hebraico no nosso próximo encontro. Fé e força sempre. Tchau.